Meu nome é Maria Elizabeth, estou cursando Teologia na Uninter, no Polo São Sebastião. E estamos aqui para apresentar o nosso portfólio, eu e meu colega Claudiomiro Vidal, sobre a violência contra a mulher. Estamos em pleno século XXI e vivemos essa triste realidade. E só nos damos conta disso quando somos levados a tomar conhecimento do assunto, a buscar informações. Embora tudo isso esteja diante de nossos olhos, nós não enxergamos. Precisamos de empatia e atitude. Vamos mudar essa história. Aqui nós colocamos algumas causas, a origem da violência contra a mulher. Entre elas está o alcoolismo, as drogas, o uso de drogas, de álcool, a pobreza e o desemprego. Porque nós sabemos que isso tudo gera conflitos, no meio da família. Cerca de 16 milhões de brasileiras, com 16 ou mais ou menos, sofrem algum tipo de violência. E aqui nós estamos apresentando uma estatística de agressor conhecido, 76% conhecido, ex-cônjuge, ex-companheiro, ex-namorado, vizinhos, cônjuges, companheiros ou namorados. E parece mentira, mas com essa pandemia se agravou bastante a violência contra as mulheres. Femicídios aumentaram no Brasil e no Rio Grande do Sul em 2020. No Brasil, em comparação com o mesmo período do ano passado, marcado pela nova realidade imposta pela pandemia do coronavírus, foi marcado por um aumento no número de femicídios no país muito grande. No Rio Grande do Sul, o aumento foi de 24,4%, de 41 registrados em janeiro e julho do ano passado para 51 neste ano. Os dados estão mais recentes, Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E aqui nós temos um comparativo entre os municípios. Os municípios de Goiás, Velho, que foi a nossa base para o estudo. E aqui nós temos, em primeiro lugar, nos aeroportos, em segundo lugar, no centro, e em terceiro lugar, em São Vicente. É o maior índice de violência. E na cidade de Porto Alegre, que é a cidade que eu moro, exatamente no bairro em que eu moro, bairro Rubem Berta está em primeiro lugar. E em segundo lugar, bairro Belém Novo. A Lei Maria da Penha, uma lei conhecida, ganhou esse nome em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que por 20 anos lutou para ver seu agressor preso. Na verdade, a mídia, eles informam que a maioria das mulheres não denuncia as agressões sofridas, segundo pesquisa Visível e Invisível. A vitimação de mulheres no Brasil. E mais da metade da vítima de agressores, 52%, não fazem nada após a violência por medo ou vergonha. Desta forma, os números de todos os crimes cometidos contra as mulheres podem ser ainda maiores. Claro que nós sabemos que existem essas causas, de medo e vergonha que nós vamos ver mais a seguir. Mas eu tenho vivenciado, nós temos visto por perto mesmo, como eu mostrei aqui no nosso bairro, tem um índice muito grande disso. E nós temos relatos reais, de pessoas conhecidas, próximas, e a gente sabe que, na verdade, essa lei não é aplicada na íntegra, infelizmente. Porque conhecemos pessoas mulheres que denunciam, mas a questão da proteção, ela ainda está faltando muito para que isso venha a ser real e verdadeiro e seguro.
porque é feita a denúncia, existe, a gente sabe que existe um distanciamento, mas nem sempre isso é acompanhado e de uma maneira ou de outra a mulher acaba morrendo, né? Ou sofrendo, continua sofrendo mais agressões. Então é algo que precisa ser revisto isso aí, né? Isso precisa ser realmente analisado, essa questão da lei da Maria da Penha. Nós sabemos que em muitos casos o resultado tem que ser positivo, mas na maioria dos casos nós sabemos que não. E aqui nós colocamos alguma coisa, né? Porque que é tão difícil a mulher romper com a violência, né? A ligação afetiva entre o agressor e a agredida, às vezes é muito tempo, né, de casamento, tudo, ou porque tem filhos, a pessoa gosta, né, depois ali, né, a esperança que a pessoa mude, porque aquele ditado, né, todo mundo merece uma segunda chance, e nessa esperança, né, nessa confiança, a pessoa continua deixando as coisas acontecerem, né. Receio que o agressor seja prejudicado socialmente, principalmente quem tem filhos, né? A culpa por se sentir responsável pela violência, eu acho que é um dos maiores motivos, sabe? Porque na verdade a mulher chega um momento assim, ela tá tão, a autoestima tão para baixo e ela tá tão se sente, às vezes até ela sente que ela é responsável por aquilo, por alguma coisa que ela deixou a desejar, alguma coisa que não sei, né? E são situações que acontecem, né? Dependência ou interdependência econômica, né? Às vezes ela depende da ajuda do companheiro, do marido, daquele salário para sobreviver, não tem uma independência financeira. Medo que a violência se transforme em algo maior, e na maioria das vezes é o que acontece, como eu falei ali, né? Mulheres que denunciam, que procuram ajuda, mas a segurança não é 100%, e quando se menos espera, a mulher é morta. Receio de prejudicar ainda mais os filhos, isso é um dos maiores problemas. Vergonha dos familiares e amigos, e deixar uma relação e um longo processo, né? Então, essas coisas todas, né, eu acredito que fazem muitas mulheres se calarem diante da violência, diante da agressão, diante dos maus tratos. E aqui, projetos em âmbito educacional preventivo contra a violência contra a mulher. Acreditamos que talvez essa lei Maria da Penha pudesse vir para as escolas, porque a educação é um fator fundamental para a prevenção e erradicação da violência. Por isso acreditamos que a escola tem um papel fundamental na desconstrução da violência contra a mulher. Nós acreditamos que a criança, desde pequena, né, desde uma certa idade, eles já têm que começar a aprender a respeitar as pessoas, a respeitar uns aos outros, independente de ser mulher. Essa ideia de machismo, de feminismo, né? Eu respeito um ser humano, porque infelizmente dentro dos lares, né, os meninos já são criados que são o sexo masculino, é o machismo, pode tudo, né, e a mulher como um sexo frágil, ela tem que suportar, ela tem que aguentar tudo. Então é uma questão de educação, e isso precisa ser mudado, né? E nós precisamos colocar isso nas escolas, porque na verdade isso teria que ser na casa, no lar, mas geralmente a criança onde a mãe é agredida, né, que tem um pai agressor, aonde é que ela vai aprender? Então nós acreditamos que isso deveria ser repensado, né, que deveria colocar algo nas escolas que pudessem ajudar. E nós também, né? Nós, mulheres, nós, pessoas,
como eu disse no princípio, ali no início, é algo que acontece diante dos nossos olhos. Mas nós estamos vivendo um tempo em que cada um, ninguém quer se envolver com nada, cada um quer viver a sua própria vida. Está faltando em nós empatia e atitude, nós nos colocarmos de repente no lugar dessas mulheres, né? O que nós gostaríamos que alguém fizesse por nós? O que nós precisaríamos neste momento, né? Para que a gente possa ajudar. Então, eu achei bem interessante essa questão. E aqui, então, está o nosso portfólio, o nosso trabalho, né, sobre esse assunto, sobre esse tema.